Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal podcast Sintonize-se, tanto eu, Jorge Corona, quanto Daviene Betzel, né? Isso aí. Nós hoje estamos juntos aqui para conversar um assunto, né, Daviene, de sintonizar-se com você, que esse é o nosso intuito, né? Isso. Não importa a sua área de atuação, não importa quem você seja, o que você faça, o que é importante é que a gente consiga sintonizar, né, a sua vida com o nosso conhecimento, nossa experiência da filosofia e da psicologia. E hoje a gente vai tratar de desejos. Desejos. Você tem desejos, Daviene? Muitos. Quais são os seus desejos, seus Nossa, maiores que pergunta desejos? perigosa. Você faz uma pergunta dessa, simples. Quando você era criança, o que você desejava? A gente fala de sonho, né? A gente confunde sonho com desejo. Verdade. Os sonhos seriam os grandes desejos? Meu desejo, na verdade, quando eu era criança, era de profissional até, sabia? O que você queria? Qual era o seu sonho de infância? Eu não tinha uma profissão específica, sabe? Mas eu queria ser alguém que eu fosse reconhecida, um reconhecimento, talvez. Queria ser forte, sabe? Forte que é assim? musculosa? Não, bombada? não. Também, né? Mas a genética não ajudou, né? Mas Mas sonho de criança, de criança, assim. Mas alguma profissão específica, ou fazer, ou ir para algum lugar? Não, a busca pela área da saúde era uma coisa que eu admirava, né? Então desde pequenininho. Desde pequenininha. Mas o seu pai era da área da saúde, né? Meu pai. As influências paternas, familiares no desejo, Meu né? pai queria que eu fizesse medicina. Na época, né? Assim, quando eu fui ali, época de ensino médio, né? O desejo dele, né? Falando de desejos, era ter uma filha médica, né? E aí, por que esse desejo não se realizou? Por acaso ele esbarrou na vida, na realidade? Houve alguma coisa? Ou você escolheu a psicologia? Então, Desanimando o seu pai, coitado. coitado do meu pai. Tadinho. Tá assistindo aí. Então, assim, quando tem essa fala, né, da medicina, o porquê da medicina, né? Meu pai trabalhava com médicos em hospital, então existia a admiração dele, né, por esses profissionais, a admiração também pelo status, pela segurança financeira que essa profissão remetia, né? Sim. Então, como um pai, era o que ele desejava São para os doutores filhos, sem né? doutorado, né? Isso aí. Então, era o que ele desejava, né? E aí, assim, cheguei a pensar na medicina, né, como uma possibilidade, mas eu não tinha aquela coisa fechada que era aquilo. E em um determinado momento eu comecei a entender também que era muito mais para agradá-lo do que de fato eu me ver naquilo ali também, sabe? Eu admirava, achava muito legal a área, a profissão, o que aquela profissão poderia me gerenciar, né, me proporcionar. Mas não era algo assim, sabe? Não era o Aquela que a coisinha que eu Daviene gostaria gostaria. de executar, de ser. Isso. E aí, quando eu comecei a pensar, mas numa segunda opção, o que eu poderia escolher? E aí começou a surgir a ideia da psicologia, né? A partir de algumas falas das pessoas, né? De que, que eu era uma boa ouvinte, uma boa amiga. Então, a psicologia se tornou um desejo para você? Desejo. E esse desejo você conseguiu realizar? Realizar. Você considera que está realizado esse desejo de ser psicóloga? Sim. Interessante. O que você fala do que seu pai gostaria que você fizesse, quantas famílias, né? Vivenciam isso, Quantos né, pais, Jorge? quantas mães, quantas pessoas que nos criam desde pequeno também, eles têm sonhos para nós. Vamos colocar os sonhos. Sonho é uma coisa que tem à noite, né? Dormindo, né? Dormindo. O sonho é uma metáfora de um grande desejo. Todos nós temos grandes desejos, né? Exigências da vida. A gente exige que algo aconteça. A gente gostaria que algo acontecesse. Então, esses grandes desejos, que nossos sonhos, eles são primeiro sonhados ou desejados não por nós. Não é estranho? Sim. Os nossos grandes desejos, será que eles são nossos? De fato. O seu pai queria e desejava que você fosse médica, mas
você descobriu que não era o seu desejo. Mas que bom que você descobriu isso antes de se formar, né? me formar. Porque eu só fui descobrir depois. Eu Depois estava já. formado já. Exatamente. Nossa. Já conversamos sobre isso já. Sim. Né? Se você não assistiu, assiste nosso episódio sobre as profissões, quando a gente fala no começo. Eu acho que não tem episódio, são alguns vídeos que nós fizemos, né? Onde a gente fala Pouquinho, né? por que a Daviene é psicóloga e por que eu virei professor de filosofia. E, de fato, quando eu descobri, depois que eu fiz filosofia, que eu me formei em filosofia, que eu descobri que eu não queria ser padre. Sim. Né? Então, como nós já havíamos conversado, né, eu achava que desejava ser padre. Mas não era um desejo meu, Sim. era um desejo da minha família. Só que eu fui descobrir isso depois que a filosofia me martelou a cabeça e abriu minha cabeça. Né? Então, pais e mães que estão assistindo, não se preocupe se o seu filho ou filha quiser fazer filosofia, não vai destruir a cabeça do seu filho, muito pelo contrário, vai abrir os seus olhos. Eu não sei se você quer manter o seu filho escravo ou prisioneiro daquilo que você deseja para ele. Você quer que o seu filho seja acorrentado aos seus desejos, ou se você quer que o seu filho a sua filha seja livre, igual a Daviene foi, né, e escolheu a sua própria profissão. Eu arrastei corrente até o final do curso, né? Depois eu percebi que ser padre não era o meu desejo, mas era um sonho, um grande sonho e desejo da minha família. E aqui a gente está falando assim de duas realidades diferentes, né? Mas que a gente alcançou os nossos desejos, de certa forma. Não? Como não? Conte-nos. Todo mundo fala que eu desisti de ser padre. Sim. Eu não gosto dessa palavra desistir. Quando eu percebi que eu não queria ser padre, mas eu já estava formado em filosofia, aí entra uma coisa que você disse, né? As pessoas à minha volta me observavam e observavam características em mim que eram positivas. Jorge, você explica bem a matéria. Pô, você explicou melhor que o professor na faculdade. Aí massageia aquele ego, né? E você fala, cara, eu sou bom numa coisa que eu não sabia que eu era. As suas amigas te falavam que você era boa ouvinte, né? Sim. Então, as suas amigas, o olhar exógeno, o olhar de fora das suas amigas, constituiu o seu sonho, seu desejo de ser psicóloga. Então, o olhar externo dos meus amigos, quando elogiavam o fato de eu ser uma pessoa que explica bem o conteúdo, criou em mim um desejo de ser professor. E eu encontrei sentido nisso, então eu decidi, né, aí passou a ser desejo, então eu quero ser professor, eu quero fazer especialização, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Aí foram desejos que foram se sobrepondo uns aos outros, né? E sim, agora eu concordo com você. Esses desejos eu alcancei. Isso aí. É nesse sentido. Mas não eram os desejos de infância, meu. Sim. Os meus sonhos eram outros. Sabe o que eu queria ser, Daviane? O que você queria ser? Quando era criança, eu queria ser desenhista. Eu gostava de desenhar. Fazer a caricatura dos professores na escola. Meus colegas adoravam, né? O Emílio está aqui na produção, né? Ele estudou comigo, né? Eu lembro que eu fazia umas caricaturas, né? Algumas até violentas, né? Porque eu era fã de Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, né? Era porradaria, era sangue, era aquela coisa violenta. Totalmente para a realidade de hoje, né? Daviane, você que é psicóloga, você ficaria horrorizada, né? Se os seus pacientes, né? Deixassem as suas crianças, né? De 4, 5, 6 anos assistir os desenhos que a gente assistia. Sim, fazia parte. Esses que eu falei, Tom e Jerry, Pica-Pau, Chaves, é uma brutalidade, né? O que é porrada, macho e urso tiro. perto de Chaves? A Macho e o Urso, né? Que é um desenho violento e agressivo, é muito mais educativo. Não, ele não é educativo. Não é educativo. Mas em comparação com quem a gente assistia, né? Sim. E eu desenhava essas coisas. E eu acho que eu preciso ter uma conversa com você, um atendimento psicológico, porque eu acho que eu tinha problemas emocionais, eu descarregava nos desenhos. Olha, era a sua forma de fala. Eu acho que sim, e eu era escutado. Eu acredito que quando eu tinha os meus 13, 14 anos de idade... E também a questão que você falou, uma afirmação de que você era bom nisso também, sim, né? Sim, porque como as pessoas elogiavam isso, os desenhos e eu me sentia elogiado. Isso aí. E eu me sentia, então, lido, né, visto e, de repente, acolhido por alguém. Provavelmente, aí, só você pode explicar, eu acho que eu manifestava né, sentimentos e emoções, frustrações, desejos nos desenhos. Os desenhos. A terapia infantil, George, ela acontece também através do desenho. Né? Por quê? Porque a criança, ela se demonstra, expressa. ela se expressa pelos desenhos. É isso aí.
Eu não pela tenho... imaginação, Aí já pela criação, é pelo você que tem a lúdico. propriedade para falar desse. Você já trabalhou com esse tipo de abordagem Sim, de sim, eu atendo desenhos? crianças, né? E nos atendimentos infantis, ali essa parte inicial de, de criação de vínculo, né, entre terapeuta e a criança, o lúdico, a pintura, o desenho, mesmo aquelas crianças que se demonstram não gostar de desenhar, Uhum. né? Porque hoje em dia aí, videogame, né, é como se essas habilidades ficassem quase que. Não, agora eu vou contradizer você, porque eu gostava de videogame, né? Eu tive um Dynavision quando era pequeno, depois tive um Sim. Mega Drive 3. Não era o Super Nintendo que era o mais legal, né? Mas era o Mega Drive, eu jogava muito. Jogo de violência, jogo de porrada. Né? Meus pais até acharam que eu ia crescer um psicopata assassino. Mas não, hoje eu até sou amoroso com as pessoas, né? Sim, E depois tive o PlayStation, joguei bastante. Mas desenhava também, gostava de sim. desenhar. Mas não tinha o vício, né? É, Aqui, ó, é nas redes sociais. isso aí. Isso aqui tá sugando o nosso cérebro, né? A Suga, gente não tinha isso, então suga. sobrava tempo para brincar, para subir em Sim, árvore, pra brincar de brincar na pique, rua. de brincar na rua, jogar bola, né? Isso aí. Coisa que as crianças hoje, infelizmente, não têm, porque a Não nossa tem. realidade mudou. Sim. Mudou bastante. E aí, em virtude disso, a criança ela se expressa ali, é a forma dela de se expressar sem se sentir julgada, sem se Fazendo o que gosta, né? sentir. E aí ali ela Interessantíssimo. fala, O né, Davi, sobre os seus desejos, vontades, medos, angústias. o Davi, acho que se você visse as revistinhas que eu desenhava, né, que o meu A colega ali produção viu, aqui, que a produção já viu, se você visse, eu acho que você ia me indicar terapia. ou prisão, né? Talvez. Ou falar, mãe, pai, aqui nós temos uma pessoa que é perigosa para a sociedade, né? Ele tá decapitando as pessoas, tá arrancando o braço, né? É, coisa desse tipo que eu desenhava. Mas era uma coisa assim que me aliviava. Olha a minha estratégia interessante. Nos desenhos, eu Hum, era o Egroeg. Egroeg é o George invertido, né? E olha, aí, os meus amigos e colegas que eu tinha problemas afetivos, né? Que ou porque fazia bullying, ou porque me perseguiam, ou porque não gostavam de mim, porque eu não era popular, né? sim, E tinha aqueles que eram populares. Aí eu pegava o nome deles e também invertia. E no desenho, o Egroeg, que era o eu principal, eu socava socava esses caras. eles. E eles viam os personagens, né, com o nome invertido, eles não sabiam que eram eles. Sim, Então, eles viam lá eu descendo, né, a porrada neles, mas eles não sabiam que era eles, né? Então era uma maneira assim velada, escondida, sim. de eu colocar para fora, talvez de uma coisa que eu queria fazer na prática. Talvez não que eu quisesse socar eles na Socar na prática, mas eu queria prática, falar né? na prática que Aquilo te você, incomodava, aquilo doía. o que você faz me incomoda. O modo como você me trata me faz mal. E eu encontrei no desenho uma linguagem para expressar e para tirar aquela pressão, né? Sim. Despressurizar aquela minha E isso te sensação. fazia ser uma pessoa agressiva? Não. Não. Pelo contrário, eu me sentia popular, me sentia bem, porque as pessoas gostavam, né? As meninas também gostavam, né? Ah, espertinho. É, claro, já tava na adolescência, né? Então, quando as meninas falam assim, nossa, George, que desenho bonito, aí eu me Olha, achava ó, todo, né? tema do desejo aí do podcast. É, aí já entra um outro desejo oculto, né? Que eu prefiro não comentar que tipo de desejo sejam esses desejos, Não né? vamos entrar nesses Você já detalhes. captou que você é psicóloga, você é perspicaz? Pula essa parte, produção. Corta aí, tá? Corta. É, Voltando. mas voltando, Daviane, eu queria, assim, conversar com você sobre os desejos que nos fazem mal. Uhum, sim, Porque a gente compartilha até agora de desejos, uns foram realizados, outros não. sim. A gente descobriu muito com eles e eram desejos, assim, benéficos, né? Sim, são desejos que, na verdade, nos identificam, né? Através dele se gera uma identificação. Eu sou algo, eu faço algo, né? Aquilo imprime, Que né, te uma insere na versão. comunidade, te insere no grupo, no Isso aí. social, que você é admirado, é observado. Sim, Só que tem desejos que são destrutivos. Eu já percebi isso na minha família, sim, com colegas, com filhos de colegas também, sim. né, especialmente com o público mais jovem, mas é de todas as idades, tá? Eu fico pensando assim, que tipo de desejo que eu vou criando em mim quando eu sou bombardeado todos os dias da VN, quando eu abro o Instagram, ou abro alguma rede social de vídeos e imagens de corpos muito bonitos. Aquele cara com o corpão bombado, com o abdômen traçado, né, forte, ou aquela mulher com um corpo escultural, linda, maravilhosa, aquele cabelo, aquela pele, em cima de um iate, ou num carro importado, numa mansão maravilhosa, ou em viagens paradisíacas. Sim, relacionamentos maravilhosos, Sim, pessoas felizes. apaixonadas, com filhos maravilhosos e lindos. E eu fico pensando assim, será que
esse tipo de conteúdo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu assisto, será que isso está me fazendo bem? Será que eu consigo ser feliz em ver a felicidade do outro? Será que eu me sinto bem em ver o outro bem? Ou será que eu estou me comparando? Sim, Será com que eu não estou me certeza comparando se comparando. demais? Não sei, dá uma tristeza às vezes. Poxa, eu olho aquele corpo lá na tela, né? Várias vezes, 15, 20, 30 corpos. Aí eu desligo a tela, vou tomar meu banho e quando eu vou me arrumar, eu me vejo diante do espelho. Eu olho meu corpo e a minha mente faz uma associação com aquele corpo visto na tela com o corpo que eu vejo no espelho. E não são o mesmo corpo, não são os mesmos corpos. Isso provoca uma baixa autoestima muito grande. É um também dos grandes adoecimentos, né? Igual você falou aí, na maioria do público jovem, né? Essa distorção da autoimagem, Uhum, né? É ferir o próprio eu. Por quê? Porque a gente tenta, na medida em que você está ali olhando, você tenta de alguma forma se projetar naquela relação. uhum. Mas por que que eu não tenho aquele corpo? Aí, se eu não tenho aquele corpo, o que que eu faço? Se eu tenho condições, né? Eu vou na busca, que a gente vê aí também incansáveis, né? De cirurgias plásticas, de modificação, né? Essa parte estética, assim, exagerada, né? Não no sentido de um autocuidado, tá? Que eu falo aqui, Sim, mas eu falo num sentido de distorção mesmo. uma busca exagerada, distorcida, né? Irreal Doentia. por um padrão Por de uma corpo, perfeição né? que não existe. Exatamente. Inclusive a perfeição, né? Quando você pensa na filosofia, ela não é do mundo físico. A perfeição pertence ao mundo metafísico. E a metafísica não está no mundo que a gente vive, Sim, no mundo concreto, no mundo palpável, não é alcançável. A metafísica é uma coisa estritamente racional, abstrata, intelectual. Ela não é tangível, alcançável. Nossos corpos não são metafísicos, eles são sim. físicos, São né? físicos. Eles são Sim. feitos de carne e osso. Aí, só que o ideal que a gente cria, e aí o desejo, quando eu me vejo no espelho, eu crio um desejo, poxa, eu podia ter aquele peitoral, aquele abdômen, aquela coxa, aquele braço, aquele rosto, aquele cabelo. Então eu crio o desejo justamente pela falta, Pela falta. por aquilo que eu não tenho, Exatamente. E isso me comparando àquele adoece, que né? tem. Isso aí adoece. Por quê? Porque isso vai sendo pauta. Você vai consumindo, igual você falou. Eu consumo isso hoje, eu consumo isso amanhã, e depois, porque está aqui o tempo todo, Pois é, né? é, isso E aí nos. eu vou olhando para o meu relacionamento que não parece feliz como aquele que está ali. Por quê? Porque a rede social hoje, ela vai mostrar a parte feliz da vida. As pessoas postam as coisas boas da As vida, né? coisas boas. E até quando mostra os perrengues, é um perrengue chique, né? Chique. É. Ah, eu caí no chão e me sujei de lama, mas Não. eu tô em Paris, né? Que coisa, eu estou em Paris sujo de lama, né? Ai, Ai, meu Deus, que tristeza, né? Ou seja, você vê, sim. poxa, eu não tô sujo de lama, mas eu tô aqui na Ou minha eu tô cidade. sujo de lama e colatina, né? Eu tô aqui no Brasil, mas ele pelo menos tá sujo de lama, tá em Paris, né? É isso. E você E aí cria isso uma um ausência. vazio, uma ausência Exatamente. profunda. E o que eu vejo assim, que pelo lado oposto da VN, quando você vê pessoas em condição pior do que a sua, e aí eu lembro muito quando eu fazia visitas a casa de pessoas mais pobres, quando eu trabalhava em algumas pastorais na igreja, especialmente quando era seminarista, eu fazia missões. Eu nunca vou esquecer. Tanto aqui na minha cidade, quanto quando no tempo que eu morava em Taubaté, em São Paulo, nós fazíamos missões nas periferias e visitar as casas. Tá vendo? Eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei numa casa que era apenas de tijolos, sem reboco. O chão da casa era de terra batida. Não havia fogão, mas um fogão a lenha, não era gás, era lenha. Tinha uma panela bem grande assim, que era a única panela que estava lá na lenha esquentando. E a mãe começou a chorar e falou assim: é isso que eu tenho para comer hoje. E ela tem 5 filhos e o pai tinha abandonado. 5 crianças pequenas. Aí eu e os meus colegas entramos, ela levantou a tampa e lá dentro tinha apenas água com os caroços de feijão e alguns ossos ali dentro para dar o caldo para eles poderem Uhum. comer, né? E ela, sem entre lágrimas, falou: é o que nós temos. Por favor, nos ajude, é o que nós temos. E deu um nó na minha garganta e eu não aguentei ficar. Eu tive que sair. Meu colega falou: o que você tem, Jorge? Eu falei assim: não, eu vou lá fora um pouquinho. Eu fui lá fora chorar, porque da vendo, na minha casa nunca faltou feijão, arroz, Sim, uma carne, um ovo, sim, salada, né? Era fogão a gás. Sempre sim, tinha 4, 5 panelas no fogão, sim. desde que eu nasci. Essa era a sua E eu me realidade, né? senti rico, eu me senti grato, eu me senti a pessoa, eu me senti injusto. Eu falei assim: eu tenho demais, eu tenho mais do que eu preciso. Sim. Mas você sabia que às vezes esse desejo
ele gera, às vezes, um sentimento de ingratidão. Totalmente. Totalmente. Eu Porque concordo com você. quando esse desejo ele começa a ser demais, desproporcional, automaticamente, sem perceber, eu estou sendo ingrata muitas vezes com aquilo que eu tenho. E aquilo que a gente falou aqui. Eu posso ter um desejo de infância, mas eu posso reconhecer um desejo uma vida mais adulta. Sabe? Então, assim, gera sofrimento muitas vezes, gera ingratidão. E aí você não consegue visualizar que você já tem muito. Exatamente. E eu só consegui visualizar, Daviane, que eu tinha muito Quando você o dia viveu que essa eu vi alguém experiência, que né? não tinha quase nada. Então, e interessante, é sempre o outro nos constituindo enquanto um eu. Sim, Sempre é a presença do outro, eu preciso do outro, a sim, alteridade que sim. constitui o Eu meu eu. falo que é como se fosse uma escada. Que dependendo do patamar em que você se encontra, você só olha para cima. É ali que eu quero estar. Uhum. Aquele padrão ali. Seja um padrão de corpo, seja um padrão financeiro, profissional ou de relacionamento. É ali, ó, aquilo ali. Poxa, eu queria aquilo ali. Eu não olho para cá. Tenho para cá. Tem atrás. Tem um Tipo para assim. trás e tem um para baixo. Alguns que nós já passamos, porque nós Sim, crescemos e superamos crescemos. situações difíceis da Isso. vida, né? Financeiras, sociais, familiares, afetivas, profissionais. E tem aquelas pessoas que vivem uma condição que a gente nunca viveu. Nunca viveu. De pobreza, de miséria, de carência, de falta, de problemas, de sofrimento. E eu falo assim, todas as vezes, Daviane, que eu tive contato com pessoas que sofriam mais, e agora você tem propriedade para falar, porque a sua profissão é lidar É com o sofrimento. sofrimento humano. Toda vez que eu tive contato com quem sofria mais do que eu me sentia grato por não sofrer aquele tanto. Quando eu tive contato com pessoas que eram mais pobres do que eu fui grato e feliz porque eu tinha muito mais. Agora, toda vez que eu estou aqui na rede social, ali na tela do celular, eu estou no Instagram, eu estou vendo vídeos e fotos de pessoas com muito mais sucesso financeiro, profissional, familiar, estético, seja o que for, é inevitável não me sentir um pouquinho mal. Sim, sim. Poxa, eu podia ter um Eu carro falo melhor, que podia ter uma profissão melhor, podia ter uma viagem, fazer viagens melhores. eu digo que por mais que você tenha um emocional mais estabilizado, vamos dizer assim, porque tem pessoas que sofrem muito com isso, muito, são adoecidas, né? Já outras pessoas conseguem não se alimentar tanto disso, ter uma percepção, uma compreensão melhor disso, igual nós estamos colocando aqui, né? Elas buscam aquilo que não tem ao mesmo tempo que conseguem manter um equilíbrio com o que já tem, aquilo que Sim, já é. sim. E também de ver que aquilo ali que está postado, publicado, é o que quer ser mostrado. E que nem sempre é dessa forma. Claro que não, Davene. Sabe o que eu acho engraçado? Hum. A gente sabe que as fotos postadas, elas têm filtros. Editadas. Elas são editadas. Agora, com a inteligência artificial, é muito mais fácil falsear as fotos. Aquela pele que está lá não é daquela pessoa, aquele Sim, cabelo não é daquele jeito, sim. né? Aquele peso, Além de não ter é? tatuagem, não Né? tem aquela cintura, não tem aquele corpo. Sim. Talvez ela nem está no lugar que a gente acha que ela está. Então, no fundo, a É, gente sabe que aquilo lá é uma grande mentira, mas o nosso cérebro não deixa de comparar de comparar. a minha vida de merda enquanto Sim, aquela pessoa tem a vida maravilhosa. sim. E a gente não posta nas redes sociais a miséria e a pobreza. Não. A gente não gosta de ver isso. A gente gosta de ver vitrines, né, de Hum. coisas lindas e maravilhosas. Se a gente, eu tô com 39, né? Você tá com E Fale a sua idade, Daviene. 33. Desafio. Desafio, 33. 33, tá jovem. Com rostinho de 15, pode falar. Deixa quieta, né? Não vou falar nada não, mas sim, coxinha de 15. Então, eu já estou com quase 40 anos de idade. A gente sofre o impacto, né, dessa comparação. Eu fico pensando, um menino, uma menina de 13, Muito. de 12, de 14 anos. Tem maturidade, Daviene, para ser Nenhuma. bombardeado, Nenhuma. né, E aí eu te falo por como essa que riqueza, essa opulência e toda. me dói no coração quando eu vejo pais de crianças tão novinhas, né? De 6, 7 anos, ou até menos, tá? A criança já com um celular próprio. Com que idade WhatsApp. você falou? 6, 7 6 anos. Com um anos? celular. Para mim é impensável. Com celular, com acesso ao WhatsApp. Ela se expõe a conteúdo que não é para a idade, e mesmo que seja da idade, né, a própria exposição, mas é outro assunto. Sim, Outro sim. assunto Outro para próximo. é né? um próximo tempo. A questão, assim, do desejo, que eu percebo como uma falta, como uma ausência,
que aí eu gostaria de puxar agora o filósofo alemão Schopenhauer, que bebeu muito na filosofia do budismo, quando o budismo estuda o nirvana, que seria o ideal de alcançar a vida, o nirvana, que seria o nada. Mas não o nada no sentido negativo, mas o nada no sentido assim, da ausência do querer, Do querer. da ausência do desejar. Se eu alcanço o nirvana no budismo, eu não desejo mais. Se eu não tenho mais desejos, então eu não tenho mais ausências na vida. Eu alcancei a plenitude, eu tenho tudo. Sim. Não quero mais. Isso, para a nossa cultura ocidental, é impensável porque a gente se move pela falta, Sim, pelo isso desejo. aí. Eu Ela quero que te ganhar um salário leva. melhor, eu Isso quero ter um aí. carro melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter uma saúde, um corpo, uma família melhor. Isso nos dá gás, nos move, e isso, de certa maneira, é positivo. É Sim. economicamente interessante essa ideia, mas, humanamente, ela é um perigo, ela é perigosa. Por quê? O Schopenhauer fala que o desejo ele é fonte de vazio, de falta e de angústia. Por quê? Porque eu me sinto angustiado e aí ansioso. Porque eu ainda não tenho o que eu quero. Isso E eu aí. não sossego, eu não descanso, eu não tenho paz enquanto eu não alcanço o que eu quero. Como que é, Daviane, viver uma vida sem paz, sem sossego? Gera adoecimento, gera ansiedade. Por quê? Porque você vive essa constante, você vive acelerado, porque você quer ter. A busca pelo ter, né? Você nada é o que a gente falou da questão da gratidão, né? Nunca está bom, né? Nunca é o suficiente. Então, assim, será que o ser humano vai alcançar? Né? Igual você falou, será que ele vai conseguir chegar no momento que ele vai dizer assim, não, agora tá bom? Na forma como a sociedade gira Não, hoje? não. Na forma como a gente organizou nossa vida social e econômica, não. Não. A gente é treinado desde pequenininho a buscar A o buscar infinito, e aí querer. a nunca ter limites. Sim, isso aí. E aí a gente é incentivado, né, a uma luta suicida para Sim. alcançar algo que a gente nunca vai alcançar. Adoecedora, né? É adoecedor. E aí, Daviane, as pessoas quando são infelizes, porque todo mundo busca ser feliz, Sim. tá? Quando as pessoas elas sofrem pela infelicidade, as mais inteligentes, elas buscam um psicólogo, buscam a terapia, né, buscam pessoas, né, da sua área para poder conseguir resolver o problema da tristeza. E a questão da felicidade é uma questão estritamente também filosófica. Muito. Como buscar ser feliz? O que é ser feliz, né? Aristóteles falava da eudaimonia, né? A vida feliz, que seria por meio da virtude, mas o Schopenhauer ele é mais pessimista que Aristóteles. Aristóteles é um otimista, Sim. Schopenhauer é um pessimista. Ele fala, não é possível alcançar a felicidade. Plena, né? Pesado, não, nenhuma. Você pode alcançar momentos de tranquilidade, Isso aí. relances de felicidade, por meio da arte. E das várias artes, por meio da música. Por isso que escutar música é tão gostoso. É tão É tão bom, prazeroso, é né? prazeroso, é Te relaxante. remete a lembranças, né? Justamente porque enquanto você escuta uma boa música, você não deseja nada. Quando você está fruindo de uma obra de arte, de um bom filme, de um bom livro, que eu adoro ler também, de um bom jogo de videogame, por que não, né? Se você tem prazer naquele jogo, né? Que ele também é uma obra de arte. Sim. Enquanto você frui uma obra de arte, a arte em si, ela tem, naquele momento que você está lendo o livro, ouvindo a música, contemplando a arte, você não deseja nada mais. E você esquece que você tem ausências na sua vida. Você vive por aquele momento uma plenitude. O Schopenhauer fala que durante o momento que você curte uma arte, você então experimenta um nirvana Sim. budista. Não quero mais nada. Simplesmente está aqui. Tá ótimo, né? Aí a gente vê aqueles. Imagina que quando você foi convidada, né, para um jantar romântico com a pessoa que você ama, né? Não tem como estar naquele restaurante gostoso, aquela pessoa que Tá você tudo agradável, quer, tudo né? Tá agradável, tudo uma 100%. música gostosa, uma comida gostosa, uma bebida gostosa, um ambiente agradável. Isso tudo é arte. Aí você fala, Mas nada. eu queria que esse momento durasse Sim, para sempre. sim. É um instante Sim. fluido, né, Sim, sim. da Da felicidade. felicidade. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, gostam tanto de viajar, né? Porque quando ela viaja, ela sai, né, da rotina, ela experimenta essa arte que você está Sim. falando. Sabores, sensações, né, culinária, né? Enfim, então é uma experiência muito prazerosa. Só que ela é uma experiência de duração, né? Aí, Ela na tem um hora de vir começo e tem um embora, fim. isso aí.
Se você não pensar no fim, você não fica ansioso, né? É, Aí eu lembro do filósofo francês Henri Bergson, que fala da duração. A duração justamente é esse momento fluido, né? sim, E a vida é isso. é isso. A vida não é o passado, não é o futuro, mas aquele instante fluido Sim. que passa. Viver o presente. Então, será que o desejar é fonte mais de sofrimento e o não desejar é o fonte de alegria, como diria Schopenhauer? Ou será que o desejo é necessário para a nossa vida? Ele é necessário. Assim como a falta. As duas coisas, né? As duas coisas. Taviane, obrigado por esse bate-papo. Quero falar mais sobre o assunto que é interessante, tá? Sim, é sempre muito bom estar aqui com você Excelente. e com vocês também que nos acompanham. E não deixe de nos seguir, compartilhar, né? E tomar um bom café. Um bom café. Por Aqui nós temos favor. aqui, ó, um Estamos café. aqui nessa adaptação desse café. Temos que melhorar essa logística aqui, Ó, George. Esse Monjinho Café, que é um café 100% Conilon, isso aí é novidade pra gente, tá? É um Muito. café fino, delicioso, indico, tá? Indicamos. Prazeroso. Prazeroso. Quer desejar uma coisa possível? Desejo tomar esse tipo de café, um café Numa bom. boa prosa. Exatamente. Tá joia? Gente, muito obrigado por sintonizar-se com a gente e até a Obrigada. próxima. Até a próxima.